Olá, boa noite a todos e todas. É sempre bom estar aqui no GC Online e eu creio que hoje vai ser um tempo precioso também. Está aqui com a gente, como sempre, né? O Anderson, Raíssa e Tairone. E você também que está participando com a gente. A gente não sabe de onde é que você está participando, como que você está participando, se é por meio do YouTube, da Rede Super. A gente quer muito que seja um tempo precioso e bom e um tempo de edificação para você. Nós estamos aqui sempre, já falei para você, já estou repetindo direto isso aqui, que ao longo desse ano nós estamos estudando o Sermão da Montanha, um dos textos mais conhecidos, falados por Jesus, um dos seus maiores ensinamentos que a gente conhece de ouvir, quase que não consegue praticar, quase nada, mas Deus vai dar graça para a gente em nome de Jesus, para a gente poder sair desse campo de somente ouvintes e sermos praticantes da palavra também. Quero começar orando por você que está aí participando com a gente, por nós que estamos aqui também, no nome de Jesus. Pai, o nosso desejo é que nesse GC Online de hoje, nós possamos entender, Pai, a lição, possamos aplicá-la à nossa vida, possamos, ó Pai, aplicá-la, Pai, à vida, Pai, de outros e outras com quem vamos encontrar ao longo da semana. Nós pedimos para que o Senhor dê graça, Pai, aos irmãos, aos que estão hospitalizados, aos que estão enfermos, ó Pai. Alcança cada um dos corações, das vidas, Pai. Manifesta a sua graça sobre cada um de nós. Nos dê, Pai, da sua bondade, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Nos faz compreender, Pai. Compreender, Pai, de forma essencial, de forma, Pai, muito humilde também, Pai. Inclina os nossos corações a Te obedecer, Pai, a cumprir com o que nós estamos estudando aqui e que nós possamos, ó Pai, sermos cada vez melhores, mais humanos, mais parecidos e semelhantes com o Teu Filho Jesus. Esse é o nosso desejo. Também oramos, ó Pai, por quem está em casa participando com a gente. Pedimos ao Senhor para que essa pessoa, essa família, esses irmãos, esse GC, possa entender o texto, a lição de hoje, possam aplicá-los na realidade deles, possam, ó Pai, ver nos pormenores a manifestação da Tua bondade, da Tua vontade. Em nome de Jesus. Raíssa. Aleluia. Oh, 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 Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua face encontrar. Por Tua causa livre estou, a minha vida a Ti eu dou. Eu me prostro aos Teus pés e ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti, és o único a quem eu adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés e ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. E tudo que eu sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, eu sou Teu. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou
está em tuas mãos de amor, que eu sou teu, eu sou teu. Oh, aleluia. Nós somos totalmente teus, Jesus. Tu és tudo o que precisamos. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte de águas vivas. Declare: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, por onde o rio passar, ele transforma. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Oh, oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Oh, tu és o rio, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por ser a fonte de vida. Obrigado por ser a fonte, Pai, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado e nos alcançar diariamente. Amém. Obrigado, Pai, por transformar o nosso coração, nosso caráter, nossa vida. Obrigado, Deus, por nos permitir experimentar do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Você que está participando desse GC Online com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está aqui hoje, então, voltando aqui para o texto de Mateus, capítulo 5, porque semana passada a gente teve aquela lição livre que nós falamos sobre o amor de Deus, sobre a profundidade, sobre as dimensões desse amor, né? O quão profundo é para nós, tão pequenos, tão finitos, tentar definir, tentar colocar em palavras algo que é tão profundo como esse amor de Deus. E hoje a lição de hoje propõe que a gente converse lá em Mateus capítulo 5, sobre o perigo das maldades do coração do homem. Então, o tema da lição de hoje é o perigo das maldades do coração do homem. E para isso a gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 21 até o verso 26. Do verso 21 ao 26, o texto fala assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá,
será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele pelo caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aí o texto de hoje, vamos falar um pouco sobre homicídio e como Jesus está tratando essa questão do homicídio a partir também da lei de Moisés. Então, essa ordem de não matarás é um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, né, lá no Monte Sinai. E nesse texto aqui de Mateus capítulo 5, Cristo está pretendendo esclarecer ou explicar melhor esse texto para os seus ouvintes, né? Ou melhor, para os leitores de Moisés, para os homens que estão seguindo aquela lei. Então, a pretensão dele é ensinar uma interpretação mais coerente, mais correta, que ele mesmo vai dar, né? Ele está nos ensinando aqui que nós devemos compreender esse texto da seguinte forma: não matarás, na verdade, quer dizer qualquer pessoa que se encolerize contra seu irmão, sem qualquer causa justa, corre o risco de ficar sujeito a julgamento. Então, muito mais do que ir direto ao ponto, ao fato do homicídio, de matar alguém, Cristo está tratando, então, o que está no nosso coração. Que maldade é essa que há no coração do homem que pode levá-lo a cometer tal ato, né? Como que você entende esse texto? Como que você percebe esse novo ensinamento da parte de Cristo? Ou esse ensinamento real? Como é que você, o Anderson, percebe essa chamada de atenção para os discípulos de Jesus, para os seus discípulos que estão seguindo, talvez, ou que ouviram e estão seguindo Moisés? Eu percebo ele denunciando esse lado feio do coração humano, entendeu? Mostrando que tudo que nós fazemos, ele vem por meio de uma intenção. Então, o homicídio por si só, ele é baseado, alimentado por quê? Então, ele é alimentado por um lado feio que há no coração humano, que é o do ódio, da raiva. Como pode ser, né? É como se ele dissesse assim: olha, para que você chegue a pensar, ou melhor, para que você chegue ao ato de matar alguém, é porque no seu coração você está ruminando, você está dando lugar a esse sentimento, a esse desejo. Sim, é o que você está alimentando. Existe essa maldade no coração humano. Se você alimentá-lo, você vai conseguir chegar nesse homicídio. E é engraçado, então, porque na semana passada nós falamos sobre o amor de Deus, sobre termos experimentado o amor de Deus, e agora sermos, então, uma referência de apresentar para outros e outras esse amor. E é exatamente uma das coisas que o amor de Deus tem poder para fazer em nós, que é mudar ou converter o nosso coração para que a gente não dê vazão para que essa maldade cresça. Porque uma vez que a gente caiu, pecou em Adão, a maldade se estabeleceu. E essa conversão, ela vem por meio de denúncia, né, Rafa? Ela está denunciando ali como que o nosso coração ele pode estar tão distante desse amor. Tão distante da nossa fala também. Como a gente... Porque quando você chega a falar assim, nossa, tal pessoa cometeu tal homicídio, eu nunca cometi homicídio. Então, assim... Glória a Deus! Então, assim, quando alguém fala que chegou a matar alguém, eu fico assim, poxa, como essa pessoa chegou a esse nível? Eu acho algo, assim, muito pesado, né? Mas do mesmo modo também, às vezes a gente recebe algumas notícias, ou a gente percebe algumas coisas de pessoas que são... É inesperado que tal pessoa fizesse isso. Não é inesperado. Primeiro, por causa da maldade que habita no coração do homem, às vezes é inesperado de pessoas que deveriam viver uma realidade a partir da fé que dizem ter. Por exemplo, quando eu chego a olhar, as pessoas falam assim, poxa, como eu poderia fazer? Na verdade, esse texto está denunciando que esse lado mal tem no coração de todo mundo. Então, todo mundo é um possível assassino, possível matador, pelo simples fato de quê? Porque quando você começa a odiar o seu irmão e alimentando essa ira, você até começa a alimentar o seu coração para que você possa depois cometer esse ato. Então, assim, não está julgando apenas um segmento ou uma parcela,
tá jogando isso para geral. Então, assim, olha, todo mundo tem esse lado feio do coração humano e que se você não cuidar desse lado feio, você pode cometer isso, não chegar a matar, né? Chamando a atenção, como Sim. quem fala assim, olha, não deixe que esse tipo de pensamento habite no seu coração. Porque você pode matar o irmão. E eu acho que faz sentido, Anderson, a gente pensar também que antes de que seja cometido um homicídio, nós já matamos a pessoa dentro da gente, entendeu? Com os nossos sentimentos, com a nossa indiferença, com ódio e com tudo mais. Como é que Raíssa entende essa denúncia de Jesus aqui? Olha, vocês não entenderam o que Moisés está falando. Ou melhor, deixa eu explicar o que Moisés queria dizer. Então, ele traz um significado maior para a palavra morte, porque às vezes, quando se fala a palavra morte, a gente entende que aí eu vim, atirei no Anderson e matei ele, é tipo isso. Mas aqui ele quer trazer um novo sentido também para essa palavra, porque às vezes nós não vamos lá e cometemos esse delito, esse homicídio, mas nós cometemos esse homicídio através da forma que nós tratamos o próximo. Seja talvez matando uma fé, ele fala de uma morte também, uma possível morte espiritual. Jesus, ele deixa claro que homicídio não é somente uma destruição da vida de uma pessoa fisicamente, né? Mas também uma tentativa de destruir a alma e o espírito da pessoa, no sentido de que dentro da gente nós estamos alimentando sentimentos que vão nos levar a pensar, não somente a pensar no mal de alguém, mas a realizar um ato de maldade contra alguém. Né? A gente abre o jornal, hoje em dia a gente fica até assustado de ler jornal. A gente abre o jornal, são cada situações, são pais matando filhos, gente da fé matando gente da fé. Da outra fé. Né? E você fala assim, meu Deus do céu, como que pode? Primeira coisa pode, porque o nosso coração está inclinado a essa maldade. Mas deve? Não. Por que não deve? Porque existe possibilidade de que eu não alimente isso no meu coração. Então, porque não é um... A gente também não pode ser fatalista, assim, o homem é mau, eu sou mau, e daí? Vou viver a maldade. Você é mau, mas existe em Deus, Tairone, essa disposição de quê? De transformar o seu coração. É essa promessa que Deus faz ao povo hebreu, dar-vos-ei um coração de carne, disposto a sentir, inclinado a me ouvir. Quando vocês ouvirem a voz do Espírito de Deus, não endureçam os vossos corações. Então, o texto já começa dizendo assim, que o povo não tinha entendido Moisés, ou melhor, que o povo havia entendido literalmente Moisés. Ou seja, se eu tratar com indiferença, se eu falar mal da pessoa, se eu pensar mal contra a pessoa, isso é aceitável. Por quê? Porque afinal eu não matei ela. É interessante, importante Cristo ensinar o motivo por que seguir essa lei, porque as pessoas às vezes só seguiam porque foi dito, então não posso matar. Então, o ato que o pecado é só quando eu cometo homicídio, né? E ele não entende o motivo, por quê? Cristo falou, olha, vou ensinar você por que o motivo vocês não podem matar. Porque você, não é o ato em si, mas tudo isso que você está fazendo, ele proporciona que você chegue a esse mal. Então, assim, é você eliminando essa pessoa dentro de você, é você, tipo... A partir de hoje, essa pessoa não vive para mim, você começa discriminando. Aí, né? Você vai alimentando esse sentimento. E essa perseguição. Que aí, logo mais à frente, a gente vai falar um pouco mais, a gente vai discutindo. Agora, se Jesus está chamando a atenção aqui dos seus ouvintes, de que a gente não mata a pessoa só por meio do homicídio, mas a gente mata dentro da gente antes, por meio de sentimentos, de pensamentos, aí a disposição para ser assassino realmente está em cada um de nós que estamos aqui, e você que está em casa participando com a gente. Todos nós podemos matar pessoas dentro da gente. A lição fala assim, quando Cristo fala isso, é possível perceber que muitos de nós temos assassinado uns aos outros em nosso coração e em nossa mente. E aí jogou para nós a responsabilidade. Porque essa tradição de eu só não posso fazer aquilo. É engraçado que a gente fala assim, a gente percebe onde é que é o limite. Lá é o limite, então eu vou a 2 passos antes eu paro. Né? E é exatamente o perigo. Por quê? Porque se eu não vou até o limite, porque eu vou cair. Mas o meu coração está inclinado a ir até o máximo onde eu posso ir antes de cair. Essa inclinação já demonstra que o quê? Que no meu coração eu pequei. E a gente percebe essa liquidez da nossa geração, dos nossos relacionamentos, quando a gente começa a perceber que quando eu tenho algum atrito com você no relacionamento, é muito mais fácil eu eliminar o nosso relacionamento do que eu ir tentar consertar, refazer, pedir perdão, ver onde errou. Então, assim, essa liquidez ela se dá pelo fato de quando eu vejo algum problema, o que eu faço? Eu simplesmente elimino, acabo com aquela relação e saio daquele relacionamento. Né? Agora, uma pergunta desafiadora. Vocês conseguem pensar nessa exortação que Cristo traz aqui,
num ambiente da igreja local, por exemplo, ninguém vai cometer homicídio, vamos botar assim, esquece o homicídio, a prática. Sim, sim. Vamos pensar em um crente, um irmão na fé, matando o outro no seu coração e pegar essa parte que o Anderson falou sobre se houve um desentendimento, eu não quero ter contato. Você consegue imaginar a proporção do problema que pode alcançar isso? Nossa, é um problema que pode alcançar e já acontece. Porque Vezes, se eu mato você no meu interior, com quem eu me relaciono ainda, eu vou tentar convencer o quê? A matar você também. A minha opinião sobre você, o meu testemunho sobre você, vai ser sempre, às vezes, na intenção de fazer com que o outro desacredite de você. Negativo, desmerecendo a imagem da pessoa. Para que o outro possa te matar também. Olha que perigo que é, né? Então, assim, já estremeceu também a nossa igreja. Estremeceu porque, porque aqui nós não matamos ninguém. Alto lá. Nunca matei ninguém. Alto lá. De repente, no seu coração, por meio dos seus pensamentos, já realizou várias maldades que, inclusive, vão desencadear alguma coisa que talvez possa ser uma morte, até mesmo física. Talvez você não tenha sangue nas suas mãos, mas seu coração está cheio de sangue, né? Dessa matança. Exatamente. E a lição continua falando assim, ela faz uma pergunta, né? Você já parou para pensar e refletir a respeito disso? De que, apesar de nunca ter matado alguém fisicamente, nós já matamos no nosso interior, e, de repente, no nosso convívio, a gente está caminhando só com quem a gente quer que viva, a gente está ignorando e dando mau testemunho de quem a gente matou no nosso interior. Olha só que perigo para a comunhão dos santos. Qual é o estado em que se encontra o seu coração? Aí a lição ela propõe essa reflexão aqui. Se Deus estivesse sondando, como está, sondando os nossos corações, o que Ele perceberia aqui dentro de nós? Né? Porque uma coisa muito confortável que nós temos enquanto cristãos, enquanto crentes, é que a gente realiza boas obras no nosso exterior. Mas o desafio ou a realidade é que Deus não está iludido com aquilo que nós fazemos aqui fora. Ele está esquadrinhando todo o nosso coração. E aí a pergunta é, como é que está o seu coração? Não somente como está o seu coração, como que Deus, ou o que Deus veria ao esquadrinhar o seu coração? Mas eu faço coisas legais, mas no seu coração é possível que você esteja fazendo assim com ódio. Sim. E essa é a motivação que está sendo avaliada, né? Exatamente. Nesse ensinamento de Cristo ali. Que não é simplesmente o ato, não é o ato em si, sim tem o ato, mas a denúncia do que está sendo gerado esse ato. Que é exatamente aquela denúncia que eu falo muito essa denúncia porque eu gosto dela, que Isaías faz quando fala assim, esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está distante, né? Está distante. Então é possível que as nossas obras externas façam parecer que nós estamos preocupados e amando o outro, mas dentro da gente nós já cometemos um ato contra a vida do outro. Então não é ser por isso que a gente não consegue ver muitas obras do amor, né? Porque, na verdade, não estamos servindo com esse amor verdadeiro. Faz sentido. Então, assim, porque onde há o amor, elimina isso. Faz sentido. Só que a gente tem um discurso muito de amor e a gente não vê a eliminação disso. Eu acho que talvez, nessa multidão de obras, já se demonstre a falta de amor. Porque eu acho que é uma possibilidade, tá? Onde há menos obra, talvez haja mais reflexão sobre o que há no coração. Então, eu estou tão preocupado em fazer, que eu não quero nem saber. Vou dar um exemplo aqui prático. Às vezes eu encontro com alguém que está dormindo em frente ao nosso templo, nosso espaço físico ali na nossa igreja. O que é uma obra de amor, por exemplo? É eu, aparentemente, externa, é eu ir lá comprar um pão, um café, dar para essa pessoa se alimentar. Mas eu não quero ouvir a história. Eu não quero dedicar tempo. Eu não quero. Quem olha assim, fala assim, olha lá, que atitude de amor. Homem, né? Sim. Né? Olha aqui. E não quer dizer. Né? Como eu também posso dar esmolas, entregar cestas básicas, só para ser visto. Sim, uma motivação, né? Exatamente o que Cristo está trazendo à tona é uma pergunta assim, qual que é a motivação do seu coração? E essa é a motivação que vai levar você para o caminho da bênção ou da perdição. Né? É exatamente o que nos motiva que talvez vai definir a nossa eternidade. Sim. A nossa eternidade. E é por isso que o texto fala assim, e eu gosto muito da parte em que o texto fala assim, se você for entregar a sua oferta e souber que o seu irmão tem algo contra você,
não é se você tem algo contra ele, porque um outro entendimento errado desse texto aqui é eu ter algo contra o Anderson e falar assim, eu tenho algo contra ele, eu vou lá me consertar. Porque eu tenho algo contra ele, é porque eu estou errado na situação. Não, não é isso. Se você souber, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e você se lembrar, Raíssa, que o seu irmão tem algo contra você, ele está errado, deixa aí o que você vai fazer para Deus e vai lá se consertar com ele. Aí os possíveis argumentos mas não é ele que está errado. Não é ele que tem algo contra mim, ele que venha. Mas a minha relação com Deus não é maior do que a minha relação com o outro? Eu posso ofertar aqui, num outro momento eu me conserto com ele. Deixa aqui, porque Deus não vai receber o que você pretende dar para ele, quando no seu coração existe ódio. Parece então que assim, que se eu tenho olha aí o desafio, que se no meu coração reside algo contra ao meu irmão, tudo que eu vou fazer para Deus está manchado. Sim. Não tem valor de oferta, não tem nada que eu possa fazer para Deus tendo algo contra alguém que vá ser puro. Tudo vai estar manchado. Porque negligenciou a ordem primária, né, que é desse amor, né? Interessante dessa passagem, Rafael, também, que quando fala de oferta, a nossa mente monetiza tudo e vai só para o financeiro, né? Só naquele ar de ofertar. Mas eu vejo todo esse ensinamento que tem, até mesmo no texto sobre a ceia, quando vai explicar, toda a advertência que está em Coríntios sobre a ceia é sobre isso, é sobre o não conseguir olhar meu irmão. Tipo assim, tinha um conflito da comunidade ali, onde que um povo estava excluindo o outro de participar da ceia. E você olha, gente, vocês não estão fazendo parte do corpo, vocês não estão entendendo o que é o corpo, que é incluir todo mundo. Se você exclui o outro, você está desfazendo. Então, desde ali da oferta, que Deus não recebe nenhum ato de serviço, quando fala de oferta, fala só de dinheiro, mas fala todos os atos de serviço que nós temos, ele não recebe ali e, principalmente, está negligenciando fazer parte desse corpo da ceia, né? Exatamente. Então, você que está participando com a gente, deixa eu perguntar para você, né? Como é que está teu coração? Talvez você vai falar igual o Anderson aqui no início, eu nunca matei ninguém, mas será que no seu coração... Já mudei de ideia. Exatamente. A história já mudou aqui. Mas a lição de hoje está bem desafiadora, porque ela fala assim, olha aqui a lição de hoje. Ainda que digamos que nunca matamos alguém fisicamente, por muitas vezes já o fizemos mentalmente, por meio, sabe de quê? Da maledicência ou por outros meios. Quando eu também falo mal de alguém, eu também estou matando. E é engraçado porque não tem muito tempo que nós perdemos um irmão muito querido na fé, e ele tinha um DVD que me marcou muito. E o título era Um Sentimento Novo. Ele dizia assim, que Deus me deu um sentimento novo. E eu nunca achei que eu fosse ser abençoado daquela forma como eu fui por esse DVD. E ali, naquela ministração, ele fala algo muito importante. Nós temos que tomar cuidado com a imagem que nós construímos de um na mente do outro. É injusto eu me desentender com o Anderson e ir até o Tyrone e falar, mas o Anderson, e isso, o que eu estou tentando? Além de ter matado ele em mim, eu estou tentando matar ele também no coração do Tyrone. Isso é muito perigoso. Então, certamente nós, e aí, claro, gente, você que está ouvindo isso aqui, é esperança para você e para mim, porque nós aqui, segundo a lição, nós já matamos pessoas por falar mal de pessoas, por pensar mal. A esperança para nós. Nosso coração tem que ser devotado ao Senhor para Ele poder modificar. Mas, de fato, a lição traz uma realidade de que, apesar de nunca cometer um ato de homicídio contra alguém, talvez no nosso coração nós já pensamos muito mal, já falamos muito mal, e isso foi suficiente. E outra coisa muito importante também é que, às vezes, a nossa maledicência faz com que algumas pessoas tenham coragem de fazer o que é mal. Então, assim, eu não matei ninguém fisicamente, mas talvez o que você falou ou falar vai levar alguém a matar alguém fisicamente. Olha só que desafio é nós julgarmos as nossas motivações, julgarmos aquilo que sai da nossa boca, e não somente o que sai, mas o que está no nosso coração. A gente deve considerar sempre essa passagem bíblica, que ela leva em conta muito mais do que esse homicídio físico. Ela vai levar em conta todas as maldades que permeiam o nosso coração, né? E todos os sentimentos de destruição em relação ao outro, porque fere o segundo grande mandamento, que é amar o nosso semelhante como Cristo nos amou.
entendeu? Então, esse lugar de descanso que a gente fala assim, pelo menos eu nunca matei ninguém. Pelo menos eu só falo mal. E é engraçado então, porque aí a gente começa a ver que o parâmetro então da gravidade do que nós pensamos, falamos e fazemos é bem pesado, porque assim, à luz da Bíblia, né, um homicídio e uma fofoca tem um nível de profundidade talvez igual, né? Ou talvez a maledicência, a Bíblia, a língua divide reinos, ela destrói reinos. Sim, a gente mata e leva mais uma fila de gente matando essa pessoa também. É igual aquele ditado, porque ninguém tropeça numa montanha, todo mundo tropeça em pequenas pedras, né? Exatamente. Então, assim, são essas pequenas coisas que a gente acha que não tem importância, que é sutil. É só uma fofoquinha, é só falar mal do outro aqui. Mas, tipo assim, o que isso pode gerar, né? Quando tanto sentimento reprimido, quando explodir, o que isso gera, né? Agora, entra o meu melhor amigo, que conta pro melhor amigo dele, e aí vai repassando. Agora, é muito importante também, a gente sabendo que a gente é falho, que o nosso coração, ele está sendo constantemente lavado da maldade, é muito importante a gente lembrar que é um processo de transformação, né? E que a gente tem que estar aberto também, né? Eu já fiz vários desafios com Deus, assim, Deus, não deixa pensar mal dos outros, deixa falar mal dos outros. Por quê? Porque pensar mal de alguém, falar mal de alguém, coloca em xeque toda a sua experiência com Deus. Tudo. Mas é porque eu vivi... Tá, você pode ter vivido, mas agora talvez seu coração apostatou. Por quê? Porque o outro não tem mais lugar de primazia, não é mais importante. Né? E aí fica um desafio para você que está participando com a gente. Né? Buscar em Deus esse lugar de refrigério para não fazer do outro essa pior pessoa, né? Esse Judas, entendeu? Então, esse é o ensinamento que Cristo traz aqui para os irmãos daquela época e traz também para nós. Olha a motivação do seu coração, Rafael. Reavalie isso. E aí, até onde eu vou tentar, mas eu canto, mas eu prego, mas eu sou um pastor. Olha, deixa de lado aí o seu título aí, vai se consertar com o teu irmão. E é engraçado porque eu me lembro uma vez, eu sou pastor e também sou casado. Uma vez eu saí de casa para poder servir ao Senhor, brigado com a minha esposa. Irmãos, não é a menor possibilidade de servirmos ao Senhor em guerra com outra. Então, assim, eu me conserto com a minha esposa, e depois eu vou fazer o que eu julgo que é importante, né? Que vai cair exatamente naquele texto do bom samaritano. O sacerdote e o levita, eles não param para poder socorrer aquela pessoa que está quase morta, porque eles estão preocupados com o seu ministério. Eles têm horário, têm responsabilidade, estão preocupados com a lei que diz não encoste alguém quase morto. E então, dentro deles, eles já tinham matado aquela pessoa que estava ali. Então, hoje, a lição de hoje está dizendo para a gente assim, vocês não são tão bons quanto vocês estão pensando que são, não. E aí, o Anderson? Não, o Sermão do Monte, ele denuncia isso em nós, né? Tipo assim, ele denuncia muita coisa. Porque a gente chega já com todas essas credenciais. Não, Deus, eu sou mais ou menos. Né? A luz dele joga sobre nós, denuncia tudo que está em oculto, e fala assim, é mais ou menos, eu estou para ruim mesmo. Existe maldade em mim e eu preciso do Senhor, né? E agora, assumir que existe essa maldade e assumir também que existe mal no nosso coração em relação a alguém. Gente, experimentem fazer isso. Eu não me recordo se eu fiz, mas eu vou experimentar também. Se você sentir algo contra alguém, você chamar essa pessoa no particular e falar tudo, colocar em palavras. É constrangedor. Alguém me mandou uma mensagem assim, eu pude responder isso hoje. Por que eu tenho... É exatamente isso que a pessoa falou. Por que eu tenho que... por que eu não posso tratar mal quem me trata mal? Eu respondi assim, porque nesse ciclo vicioso de maldade, você tem que romper um elo. Não. Você não pode dar sequência a essa maldade. Então, assim... Se eu ouvir, não somente se eu ouvir mal de alguém, mas assim, se no meu coração eu estou disposto a falar de alguém para outro alguém, por que não falar logo para essa pessoa? Por que não chamar e falar assim, olha, eu estava pensando isso, por que você fez isso comigo, por que você fez tal coisa, por causa disso? Acabou, vai ficar entre vocês ali, você falou com a pessoa que está envolvida e você poupou a igreja da fofoca. Mas não, a gente não consegue, a gente vai o quê? A gente está meio preocupado em seguir só aquele padrão externo. E o resto a gente vai só acumulando e contaminando o nosso... Coloca um sorrisão aqui pro irmão que você está odiando. Sim. Dá a paz do Senhor. Vou cumprir ali as metas e tá tudo ok. Mas por dentro você quer que o irmão... né? Há um tempo atrás começou um movimento, eu comecei a perceber, né, que os irmãos
não só os irmãos, mas que as pessoas estavam usando uma camisa de ranço. E aí eu falei assim, cara, tem algumas modas que chegam pra gente, mas assim, você imagina um cristão, um seguidor de Jesus com ranço de uma outra pessoa? Não estou falando que não há poder em Cristo para transformar essa pessoa. Estou falando só que uma vez iluminados por esse amor, a gente não tem mais esse direito. Ah, mas eu quero ficar aqui odiando. Não tem direito. Enquanto você achar que você tem direito, é porque você talvez não viveu essa transformação. Sim. Entendeu? É interessante, Rafa, que na própria passagem mesmo, quando fala de um cenário que você tem que, quando você estiver indo para o juiz, tipo, denunciar essa pessoa, por exemplo, um irmão fez algo de errado comigo, que é algo contra a lei, ele fez uma coisa errada mesmo, e eu estiver indo para denunciá-lo, eles pedem para que você não vá com o cristão, ele entenda que a justiça de Deus ela é maior que a justiça humana, que ele, no caminho de indo para fazer a justiça, ele volte e vai reconciliar com esse irmão. Porque ele entende que a justiça humana, ela vai ser aplicada, mas ela é limitada. Mas a justiça de Deus, ela é superior. Então, assim, esse parâmetro... E é muito interessante quando o Rafa falou sobre que quando eu percebo que alguém tem algo contra mim, não é só quando eu sou ofendido, né? Mas quando eu... Não, eu sei que a pessoa ali, ela tem algo contra mim. Eu vou até ela. Porque na nossa forma de justiça aqui, é quem está ofendido... É quem ofendeu que tem que pedir perdão. Isso aí. Nós temos que ir e promover esse ambiente de reconciliação. Eu acho que é repetir o que Deus está fazendo, né? Reconciliando o homem com o homem. E como que a vida de casado ensina isso? Ensina muito, muito. Porque eu não posso ir até a minha esposa somente quando eu a ofendo. Mesmo quando ela me ofende, para o bem dessa relação e dessa comunhão, eu preciso ir até ela. Entendeu? Até para ensiná-la, não só para ensiná-la como se eu fosse alguém melhor, mas enquanto eu estou caminhando para aprender, eu também dou a chance dela poder exercer o que também está aprendendo. Então, ensina muito. Agora, não há relação que se mantém de pé, porque isso acaba sendo egoísmo. Se eu errei, então... Não, se eu errar, eu vou lá, mas eu não errei, então não vou. Não, isso é egoísmo, entendeu? É dar a chance do outro também poder falar. Porque às vezes o outro tem algo contra você porque você fez algo que você não sabe, mas você fez, entendeu? Agora, Cristo ele condena então, na realidade, essa justiça própria nossa, que é o quê? Já que crente não pode matar, não vou pegar uma arma então e matar, mas dentro de mim eu vou. Essa justiça própria, ele condena isso. Em vez de ser justificado, em vez de se ver justificado em Cristo, o homem rejeita essa graça de Deus e busca a sua autojustiça. Né? E ele vai citar aqui um texto de Marcos 7, 21, que fala assim, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. É de dentro do coração das pessoas que procedem os maus pensamentos. Né? As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Gente, está tudo aqui dentro. Se não for Deus, por meio do seu Espírito, trabalhando na gente todo... Quanto que ele faz? Lá na minha conversão e nunca mais? Não, ele faz todos os dias. Trabalhar de Deus é constante, é diariamente para o nosso bem. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Que o que contamina o homem não é o que ele ingere, não é o que ele come, mas é o que sai da sua boca, né? E tem vezes aí na própria passagem, vai falar sobre que aquele que chama seu irmão de louco ou de... Esqueci a palavra grega que está aí. Haká. A palavra haká, que você fica esse louco... Isso é quando você começa a insultar a pessoa, o insulto, ele vem, igual eu falei, ele vem por essa raiva tão interna, esse ódio tão forte, tá? Que você quer insultar a pessoa, diminuí-la ou desfazê-la e você verbaliza isso. É o ódio verbalizado. Sim. Então, assim, se você insulta seu irmão, se sai da sua boca palavras de destruição, ofende o irmão, menospreza a existência dele, cuidado com isso, porque são dessa raiz que é feita aqueles que vão ser condenados para a eternidade. Então é isso que vai levar a pessoa a essa condenação. Agora, é uma verdade também aqui no texto em oposição, porque se eu consigo matar pessoas dentro de mim, eu também consigo gerar vida. Então, assim, dentro de mim, quando alguém erra comigo, quando eu estou disposto a fazer um mal para alguém e eu decido me abrir por trabalhar de Deus, eu também estou decidindo permitir que as pessoas que encontrem comigo e que possam futuramente errar comigo,
elas vivam. E como é bom saber, porque é exatamente o que Deus fez e faz. Se Deus retribuísse a cada um de nós conforme nós merecemos e conforme nós despertamos a ira dele, Cristo não tinha morrido na cruz. Nós iríamos morrer condenados. Então Deus, ele faz exatamente o que ele está pedindo para que nós façamos aqui também, né? Concluindo, a nossa raiva, a nossa raiva e ira devem ser somente contra o pecado e nunca contra o pecador. Águas purificadoras. Contra o pecador, devemos ter um sentimento de compaixão e orar para que ele conheça Cristo e se arrependa dos seus maus caminhos. Então, no nosso coração não há espaço para pensar mal de alguém. Ainda que nós pensemos, não há lugar para que um passarinho construa um ninho e fique ali chocando ovos no nosso coração. A gente não pode dar essa margem para que o nosso interior seja esse lugar de maldade ou de proliferação do que é mal. É interessante, Rafa, que, igual você falou, o sentimento de ódio, de raiva, ele é presente na nossa humanidade. Ele vem diante de um cenário, de alguma circunstância, você sente aquela raiva, sente aquele ódio. E alguns salmos expostos ali na Bíblia são considerados alguns salmos de ódio. Mas o interessante é que como cristão, a diferença é como o cristão passa por esse ódio. Os salmos que começam por esse ódio, que ali o salmista ele está pedindo a vingança para o inimigo, ele fala de tudo que ele está sentindo, ele expõe para fora. Mas no final ele sempre converge para que todo aquele ódio aponte para o Deus misericordioso. Então, assim, é como a gente vai fazer com esse ódio, né? Eu acho que sentir, ele vai ser normal diante de alguns cenários. Tem algumas circunstâncias que vão passar que vai gerar sentimento de raiva, de ódio na gente, né? Até para não desmerecer o fato de sermos humanos. Sim. A gente é gente, carne e osso, então a gente vai sentir. Mas até quando eu vou sentir? Sim. Entendeu? Porque eu acho que chega um tempo em que eu senti por causa do momento. Sim. Já me veio um refrigério e eu decidi ressentir. Então aquele sentimento tornou-se um ressentimento. Por quê? Porque eu permaneço com ele por decisão, visto que eu já tive uma iluminação de que no meu coração não pode ter aquele tipo de sentimento. Eu percebo então, Rafa, diante dessa conversa toda, eu começar a avaliar o que eu falo no meu dia a dia, o que eu tenho falado, que é realmente o que está dando o que tem dentro de mim. Quais são minhas falas? Eu falo mais coisas benéficas, eu abençoo mais pessoas, ou eu vejo mais os pontos negativos, ou eu gero mais ódio? E aquele famoso texto, a boca fala, o coração tá cheio. Coração tá Através cheio. de uma palavra a gente pode gerar vida na vida do outro. Sim. Ou também gerar morte. Destruir, né? E lembrando, Uma coisa tão simples, né? Uma palavra. que ao mesmo tempo que nós podemos gerar vida quando falamos, a gente também pode gerar vida em silêncio. Sim. Agora, assim como a gente mata pessoas com gestos e ações, a gente também mata com essa indiferença que toma o nosso coração e faz com que a gente fique ali, né? Então, a palavra de Deus em Efésios, lá em Efésios capítulo 4, verso 26, a exortação de Paulo é assim: fiquem irados e não pequem. Né? Mas e Deus? Deus não fica irado? Mas a ira de Deus é justa e opera justiça. Sim. É uma justa indignação contra o pecado. Assim também deve ser a nossa ira. Ela não deve produzir em nós aquele senso de justiça própria. Eu não posso sentenciar alguém no meu coração. Imagina só, você se relacionando com Deus que te sentenciou à morte. Aquela indiferença, sabe? Eu já percebi isso já, que tem relacionamentos em que em que um lado faz tudo para ser aceito, Sim. faz tudo para recomeçar, mas um outro lado decidiu. Não. Simplesmente cancela. Né? Não quer. Parece que é um vaso quebrado que não tem conserto mais. Como é bom para a gente perceber como que Deus lida diferente com a gente, né? Imagina você que está participando com a gente. Se Deus retivesse na mente dele, retivesse nele, na justiça dele, tudo o que nós fizemos que é digno de uma condenação. Parece que, por meio de Cristo, ele ignora toda a ira que nós despertamos nele. Ignora sim, né? Para nós. Alguém levou essa ira sobre ele. E isso é esperançoso para nós, né? E aí? O que mais que a gente pode tirar dessa... Eu acredito que a única forma da gente vencer, conseguir
conseguir vencer essas maldades que estão no nosso coração é por meio da rendição, porque muitas das vezes eu consigo me achegar até o Anderson com máscaras, eu consigo esconder tudo isso dentro de mim, mas eu não posso fazer isso no meu relacionamento com Deus, porque a partir do momento que eu me abro para Deus, que eu sou sincera, sou verdadeira com Ele, eu me rendo, é ali que ocorre a transformação, que é algo que vem de dentro para fora. Inclusive quando eu me abro para Deus em confissão. Sim. Sabe? Porque assim, é confessar para Deus. Ele sabe, fala, Deus, eu sei que o Senhor sabe do sentimento que há no meu coração em relação a alguém. E eu sei, lembrei aqui de um texto, o relato lá de Caim e Abel, a exortação que Deus dá para Caim é como? Caim, o teu pecado vem contra ti e cabe a você dominá-lo. Como quem fala assim, Caim, eu sei o que você está sentindo em relação ao seu irmão, é inveja. Olha, você vai ser tentado a acabar com o teu irmão. E é exatamente essa disposição que a gente deve ter, de quê? De confessar. Sim. Porque a palavra de Deus e por meio de Cristo, ela vai dizer assim, o Anderson, esse sentimento não é benéfico para a vida do teu próximo. Confesse isso. Confesse para Deus, mas confessa também para o teu irmão, olha, eu pensei isso de você. O pastor Márcio, ele fala uma frase que é a seguinte, quem confessa a tentação, não confessa pecado. Então, assim, a gente perceber esse sentimento e temos que falar, temos que ser claros diante disso. Imagina só, você falar para o irmão, olha, eu estou, dentro de mim eu te matei. E para que eu não te mate aqui fora, eu estou confessando para você. É o cristianismo, né? O cristianismo estabelece um parâmetro, irmãos. E eu percebo que o próprio cristianismo é uma religião de perseguição, acho que por esses fatores, né? Andar, sim, à contramão do mundo, não somente questões morais e éticas, mas em tudo que o mundo entende como justiça e aplicação e redenção, ele se aplica. Esses argumentos do bateu, levou. Sim, Meu sim. santo não bateu com nada disso. O cristianismo convida o quê? Você dá outra face, a você andar uma milha a mais, a você calar, a você, se for ofendido, você ir atrás do ofensor. É um Deus que, aquele que foi oprimido, aquele que foi injustiçado, ele também alcança o opressor, o oprimido. Então, assim, ele é escandaloso diante disso. E eu percebo que numa religião de perseguição como essa, que a gente vai ter essa perseguição, a única forma de nós entendermos tudo isso é nos prostrarmos diante do amor. Tipo assim, a nossa função é prostrar diante desse amor, porque vão vir tantas perseguições, né? Então a gente tem que estar prostrado diante de alguma forma. Percebe que a gente está sempre falando, e a gente sempre volta para o amor? Você percebe o quão transformador é o amor, não somente no nosso meio. A forma como Deus se relaciona na Trindade, ou a Trindade se relaciona entre si em amor, nos alcançou. A forma como Deus se relaciona com a gente é em amor. A forma como Ele nos convida a nos relacionar uns com os outros é em amor. Por isso não é lícito e não é justo que nós façamos menos do que Deus deseja que façamos, porque Ele nos capacitou a isso. E eu sei que o apelo do mundo hoje é não leve desaforo para casa. Não, resolva aqui. Não. Hoje eu, Rafael, hoje, né? Eu estava ouvindo estava lendo uma postagem de um irmão que eu gosto muito, e ele falou assim que durante muito tempo, que ele aprendeu há muito tempo a levar desaforos para casa. É isso que a gente tem que aprender. A levar para casa... Ruminar, né? Ruminar, resolver com Deus e também, num segundo momento, resolver com o nosso próximo. Quero muito dizer isso para você. Talvez você que está participando desse GC, você fica na margem ali. Se não pode matar, não vou matar, mas eu vou ressentir. Eu vou querer no meu coração, não quero mais contato, perdoar, eu perdoo. Eu não quero mais ter contato, não quero mais andar perto, vou até mudar de igreja, não vou mudar de GC. Engraçado, né? Vou mudar de GC. Eu perdoo, mas não quero mais estar perto. É um perdão mesmo. Como que é isso? Como é que Deus nos perdoa por meio de Cristo? Fala assim, perdoei vocês, zerei. Agora, fiquem longe de mim. O perdão pressupõe desejo de reaproximação. Reconciliação. Reconciliação, entendeu? Então, eu acho que também tem muitos irmãos, essa atitude de matar irmãos aqui dentro é uma decisão também de não perdoar. De não perdoar os atos que são cometidos contra nós, de não perdoar,
não romper com esse elo da maldade que vai falar mal de alguém, que vai destruir a imagem de alguém. Eu quero frisar essa parte aqui. Você, de certa forma, é responsável por construir e destruir a imagem de alguém, na mente de alguém. Até mesmo de Jesus. Porque tem muita gente que não acredita em Cristo, porque vê os que dizem seguir a Cristo manifestando ódio, não somente em palavras, mas um coração odioso. Estou mentindo? Nossa, se eles são cristãos, eu não quero ser cristão. Então, o desafio para você, para mim, para nós, primeiro é viver uma vida que faça referência ao maior referencial de amor, que é Jesus. Segundo, resolver nossas pendências com Deus. E sabendo que Ele esquadrinha tudo. Não é tentar surpreender Deus, explicar para Deus. Deus não vai se surpreender com uma boa pregação, com uma boa hermenêutica, homilética. Ele fala assim, olha lá, ele fala muito bem, olha lá. Olha como é que fala bem. Mas o coração dele não está legal. E também saber que esse Deus que percebe que não está legal no nosso interior, é Ele quem tem poder para poder nos transformar, para poder mudar. Isso é esperançoso para nós. Eu quero poder então orar por você, orar pela sua vida, para que não somente você não mate ninguém no seu coração, mas para que nós não matemos ninguém e para que a comunhão, ou para que o ajuntamento desses que seguem a Jesus seja muito mais para proliferar vida do que para matar pessoas. Né? E aí, o desafio que fica para nós é que tem algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que, a nosso ver, merecem a morte. Mas se a gente fosse por merecimento, nós também merecíamos. Quero poder orar por você, se você puder fechar os seus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar a vida desse irmão e dessa irmã que está participando desse GC com a gente. Quero colocar o coração dele, dela, o meu coração que está aqui, para que nós possamos, Pai, no nosso interior, não matar ninguém. Possamos, ó Pai, amar. E isso é um exercício, que nós possamos, ó Pai, permitir que o Senhor remodele o nosso coração, a fim de que possamos responder, Pai, a essa necessidade tão urgente que é o de amar. Nos capacita, Pai. Nos capacita a sermos pacificadores, Deus. Não deixa, Pai, que sejamos uma terra fértil para que pessoas morram, mas que possamos ser esses que vão levar vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Bem, o nosso desejo é que você tenha uma semana abençoada. Como nós cantamos aqui nesse final, Ele é a fonte. Ele é a fonte de vida, fonte de amor, que você possa ser uma referência a essa fonte e que você leve vida por onde quer que você passar, não somente com gestos e ações, mas um coração que ama. Deus te abençoe e até semana que vem. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia